Boa noite, meninos. Então, vocês começaram. Aliás, nós estamos começando mais uma aula nossa de educação e saúde, né, com o tema o facilitador. Foi pedido para vocês estarem fazendo o estudo prévio, né, do conteúdo, vocês estarem trazendo as respectivas dúvidas de vocês. Quando a gente fala no estudo prévio, né, a gente usa aquele primeiro horário para vocês estarem fazendo uma leitura mesmo, porque muitos de vocês estão trabalhando, né, e tudo mais. Temos alguns técnicos de enfermagem aqui, temos pessoas que trabalham serviços essenciais e tudo mais. Então, eu deixei essa primeira aula para vocês estarem estudando, lendo um pouquinho o conteúdo do que a gente vai estar vendo hoje. Aí eu falei com vocês em algum lugar lá no nosso material de apoio sobre que a gente precisa de estar trabalhando em grupo, certo? Com as pessoas. Qual é o benefício de nós estarmos trabalhando em grupo com as pessoas? Alguém poderia me responder o que é trabalhar em grupo? Por que a gente precisa de trabalhar em grupo? Quais os benefícios de ser trabalhado em grupo? Quem se arrisca? O Bruno está falando que nos permite troca de informação. Isso mesmo. Ele nos permite troca de informação pelo que tudo que a gente já estudou em enfermagem e sociedade. Né? Perdão, no início de educação e saúde. Né? A gente quebra a verticalização, a gente quebra a informação paternalista, né? Centralizada. Mas o que a gente traz? A gente consegue estar trabalhando com atividades em grupo. Transmitir conhecimentos. Transmitir conhecimentos, né? Também. A gente consegue passar conhecimentos, conseguimos estudar em cima de outros dados, certo? Então, Incentivar a autonomia? Quem falou incentivar a autonomia? Marcela? É. Marcela, isso aí, incentivar a autonomia. Porque quando a gente trabalha em grupo, todo mundo quer falar, todo mundo quer ter vez, todo mundo quer ter voz, né? Então, isso nos ajuda muito. Quando eu falo trabalho em grupo, galera, não é a gente colocar lá uma palestrona, coloca todo mundo para sentar, todo mundo só olhando para a gente e a gente falando sem parar. Quando eu falo trabalho em grupo, é a gente, primeira coisa, mudar a dinâmica ali em relação àquela conversa, não colocar todo mundo um atrás do outro, entendeu? Um na frente do outro, sentado, sem ver quem está atrás. Então, a gente precisa de estar mudando a espécie, a dinâmica ali mesmo da nossa sala. A gente tem que estar criando novos tipos de conversa, de como passar conhecimento para essas pessoas. Então, assim, a gente tem que ser muito criativo. Precisa de uma coordenação muito grande da gente, de nós facilitadores. E quando a gente muda essa relação aí entre os pacientes e nós, a gente consegue ter uma maior aceitação e essas pessoas elas começam a ter a maior tomada de decisão. Uma coisa muito importante dentro para a gente, aliás, uma coisa muito importante para a gente estar fazendo, quebrando essa verticalização, quebrando a informação bancária, a educação bancária, é a gente trabalhar oficinas, certo? Quando a gente trabalha com oficinas, a gente consegue essa autonomia, consegue fazer com que as pessoas elas vão participar ativamente, tá bom? Então um vai falar, o outro vai falar, as pessoas vão expressar todos os seus sentimentos, tudo que ela sente, quebra aquela vergonha e traz autonomia para as pessoas. Então a gente trabalhando oficinas e não trabalhando palestra, fala, não desmenosprezando a questão de palestra, certo? Porque palestra ela tem um papel muito importante. Mas eu falo quando questão de palestra, só que ele fala. Dentro de uma palestra, a gente tem que abrir uma roda de conversa, a gente tem que trabalhar a espontaneidade, a gente tem que trabalhar diversos aspectos, englobar oficinas dentro das nossas palestras, certo? Para com que a gente tenha uma maior aceitação e com que essas pessoas elas possam ouvir melhor a gente, tá bom?
Então, assim, a gente começa a nossa aula ali pelo meio, né? Eu comecei agora lá do meio para o final. Beleza? Vou jogar aqui o slide para vocês. Eu só abrir ele aqui agora. Vou abrir o slide aqui para vocês. Pessoal, também creio eu que semana que vem eu já esteja lançando o trabalho avaliativo de vocês, tá bom? Então, vamos ficar esperto aí. Semana que vem eu já lanço alguma coisinha, o trabalhinho avaliativo de vocês. Isso. Papai e mamãe assistindo a novela lá na sala, eu ouvindo a música da novela aqui. Pessoal, então a gente começa com, né, a nossa aula, novamente eu falando, o facilitador. A gente já viu informações, a gente já viu tudo que como a informação chegou aos nossos dias, e agora a gente, enquanto facilitador. Pessoal, nós enfermeiros somos educadores toda hora, em todo lugar que a gente está. Nesse tempo mesmo de pandemia que nós estamos vivendo, se uma pessoa ela vê o enfermeiro, vamos dar um exemplo, não na rua ou na varanda de casa, e sem estar com a máscara, ele vai falar lá, o enfermeiro, ele fala para a gente usar, mas ele não está usando. Se o enfermeiro ele está sobrepeso, as pessoas vão falar, olha lá, eles pedem para a gente comer saudável e ele está mais gordinho. Então, assim, não sabe se a pessoa tem um problema metabólico, um problema um problema é bom, né? Um problema endócrino, certo? E já vão falando. Então, nós enfermeiros somos educadores toda hora, a todo momento. Se ele sai, se ele tem um momento de diversão, se ele toma uma tacinha de vinho, olha lá, não pode ingerir bebida alcoólica, mas ele está bebendo. Entendeu? Então, assim, constantemente a gente está educando as pessoas. Então, nós temos que dar bons exemplos para todas as pessoas, porque elas vão se espelhar na gente. A população ela se espelha no médico, a população se espelha no enfermeiro, no técnico de enfermagem, no fisioterapeuta, no nutricionista, no cardiologista e assim sucessivamente. É a mesma coisa se eu fumo, vou dar uma palestra, vou criar uma oficina antitabagismo e acabou a palestra, eu vou para trás da unidade de saúde, pego meu cigarrão e vou fumar. E aí? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, assim, a gente é o espelho da saúde da nossa região, da onde nós estamos. Então, a gente precisa de ter essa conscientização aí, tá? Então, a gente precisa, nesse papel, como falei com vocês, nós estamos sempre promovendo saúde. Constantemente, nós estamos promovendo saúde, tá? E essa promoção de saúde é saúde coletiva. Um lugar que a gente trabalha muito promoção de saúde é na unidades de saúde, né? Nas unidades básicas, nas estratégias de saúde, nos programas de saúde da família. Então, esses são os lugares que a gente vai ter muito a promoção de saúde, ok? E aí a gente vai trabalhar com grupo. Nós sempre vamos ter grupos de profissionais. Nós, enfermeiros, somos os gerentes, os gestores de saúde. Então, nós estamos ali na unidade básica. A gente vai trabalhar com um grupo de profissionais, né? Nós vamos trabalhar com nossos agentes comunitários, nós vamos trabalhar com o nosso recepcionista, com o nosso dentista, com o auxiliar dentista, com o nosso técnico de enfermagem, com N profissionais. E ali, a gente precisa de ter uma flexibilização, certo? Para a gente poder não ter um déficit no nossa atenção. Então, a gente vai ter sempre a troca de experiências. O outro grupo que a gente trabalha também é o grupo da população. Né? A gente tem pessoas, a gente tem diversos tipos de grupos de pessoas com diversos tipos de patologias. Então, a gente vai estar cercado de pessoas constantemente. Então, pessoal, para que a gente tenha um desenvolvimento desse grupo bom, um bom desenvolvimento, nós, enquanto educadores, temos que ser facilitadores, certo?
Então, nós, enfermeiros, precisamos de ser facilitadores. Nós não podemos ser, não podemos ser aquelas pessoas de autoritarismo, né? Não podemos ser autoritários. Precisamos de ser um facilitador, certo? Esse facilitador ele vai coordenar os seus serviços, ele vai dirigir, né, as pessoas, ele vai indicar, nós vamos facilitar o caminho ali daquele determinado grupo, tanto os nossos profissionais, tanto a nossa população, certo? Aqui, ó. Então, nós vamos caminhar aquele grupo do autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, social e cidadania. Então, é aquilo que nós fazemos em educação e saúde, em promoção de saúde. Nós vamos colocar as pessoas, nós vamos conseguir ali mostrar e ensinar as pessoas, né, como que ele vai ter um autoconhecimento, um autocuidado de si próprio. No nosso grupo ali de nossos profissionais, o autodesenvolvimento, né, o seu desenvolvimento pessoal, ver quais são os pontos positivos, seus pontos negativos, certo? Então, a gente vai estar ali. A gente vai estar ali mediando, né, coordenando, dirigindo, mostrando às pessoas qual o melhor caminho, qual a melhor opção, tá bom? Então, pessoal, a gente, enquanto facilitadores, temos a visão clara e objetiva, né? Então, a gente precisa de saber trabalhar em grupo. Primeiramente, eu tenho que saber trabalhar em grupo, certo? Eu tenho um compromisso. Então, quando eu sei trabalhar em grupo, quando eu tenho um compromisso ali com meus grupos, eu vou ter as minhas metas atingidas. Que dos meus profissionais ali, eu vou ter a questão do melhor desenvolvimento, né, da minha saúde, do meu trabalho em saúde, e da minha população vou ter altos índices de autocuidado, né? Então, pessoal, para a gente ter uma facilitação eficaz, a gente tem duas características, né? A função de liderança e os estilos de liderança. Bruno, mas um postinho de saúde perto da minha casa, nada funciona. O agente de saúde só passa, só pergunta, eita, tudo bem, tudo bom? Assina a folhinha aqui para mim. A culpa disso é de quem? Aqui. A culpa disso é do facilitador, certo? Qual é o estilo de liderança dele? Em aquele tanto faz. Vai lá, assina, cumpre o papel, bateu meta, tá ótimo. Não, eu não quero bater meta, eu quero ter uma melhor qualidade de saúde na minha rede. Ok? Então, vocês têm que lembrar disso. Bruno, as pessoas não estão vindo realizar a vacinação. Por que eles não estão vindo na campanha de vacinação? Não tem confiança com aquele técnico de enfermagem da sala de vacina. E aí? Então, entra eu, um facilitador, mediador. A gente vai precisar de colocar limites, precisar de mostrar, precisar de clarear a vida daquela pessoa. Entendeu? Então, a gente está ali constantemente fazendo inferências. Então, o nosso papel enquanto facilitador, pessoal, coloquei aqui para vocês. Então, a gente vai fazer com que os nossos participantes, seja o grupo dos nossos profissionais ou o grupo da nossa população, eles vão se manifestar ativamente, eles vão conversar, eles vão argumentar, eles vão perguntar, né? Independente de qual seja a maneira que eu vou trabalhar com eles, eu vou favorecer aquela comunicação, expressão, né? Eu vou ouvir, eu vou saber ver a posição que a gente precisa de ser tomada, vou buscar consenso se eu estou tendo um atrito ali na minha comunidade, se eu estou tendo um atrito nos meus serviços de saúde, entre os meus funcionários, certo? E assim sucessivamente, ok? Então, eu tenho que saber liderar, eu tenho que saber ser um facilitador, certo? Eu tenho que fazer na minha equipe um crescimento pessoal. Então, aqui, eu falei que eu estou tendo um conflito. Então, eu tenho que fazer com que as minhas pessoas elas tenham reflexões coletivas, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver quais são os pontos que a gente precisa de conversar, quais são os prós, quais são os benefícios, quem precisa de mudar, quem precisa de rever seus conceitos. Eu vou estimular aquela autoconfiança, não vou fazer com que os meus profissionais eles sejam dependentes a mim. Se o dia que eu faltar a minha unidade de saúde, né, por algum motivo, se eu tiver uma reunião, uma capacitação, eu tiver impossibilidade naquele dia, meu serviço parou. Eu não posso atender porque o enfermeiro não está aqui. Não sei o quê.
Não, eu tenho que ter autoconfiança. Meus profissionais, eles têm que ser autoconfiantes. Então, aí, eu tenho os estilos de liderança. Coloquei aqui para vocês a autocrática, a laissez-faire, a demagógica e a democrática. Automaticamente, vocês já verem, né? Nas imagenzinhas que eu coloquei para vocês. A liderança autocrática é um papel. Até amassei esse papel e joga fora, porque não pode ser. Não podemos ser facilitadores autocráticos. Porque o facilitador autocrático, ele é paternalista, ele é rígido, ele é centralizador. Ele vai estimular a dependência, ou seja, se tem eu, tudo vai funcionar. Se não tem eu, né, não, nada vai funcionar. Todo mundo é dependente a mim. Ninguém é insubstituível. Isso que a gente tem que lembrar. Não é tão rigidez. Quando eu falo rigidez, é a gente saber cumprir, né, os nossos deveres, as nossas competências. Não ser rígido, aquela questão que todo mundo tem que fazer, entendeu? Aquele que vai criticar mais do que vai fazer, resiste a mudanças, provoca hostilidade, divisões no grupo, fica com aquela fofoquinha, né? Se precisa de ter mudanças ali no nosso setor, ele não vai aceitar muito bem. Ah, mas eu trabalhei a vida toda assim, agora precisa de ser assado? Precisa, né? E vai criticar sempre. Sempre ele vai criticar o seu serviço. Nunca vai estar bom. Tá? Você precisa mudar, você precisa mudar. Mas como que eu vou mudar? O que você precisa? Qual é a crítica construtiva? Tá? Não é aquela questão manda e obedece, autocrática, né? Já quando eu falo em laissez-faire, agora ele sai da posição de coordenador. E tá tudo bem. A água tá correndo para cima ou para baixo, tá tudo filé para mim. Ai, ô Bruno, você precisa de realizar 30 exames preventivos esse mês. Ih, gente, vamos deixar para mês que vem? Vamos fazer só 10 esse mês? É quanto a quantidade mínima? 10. Ah, então vamos fazer só 10. Bruno, a máquina de esterilização, né? Ela teve um probleminha ali e a gente não consegue estar fazendo a esterilização dos nossos materiais para realizar os curativos. A gente precisa de rever isso, né? Meu técnico falou. Semana que vem eu faço isso, porque essa semana eu tô tão atordoado, aí chega semana que vem, passei para frota, e aí eu não tô fazendo curativo, eu não tô tendo assistência, e vai passando, e vai passando. É aquele que eu não tô nem aí, cumpre o mínimo e tá ótimo, né? Ele não é o coordenador, ele é aquela pessoa que tá ali para receber o seu, e tá tudo ótimo. Trancou, entrou dentro da sua salinha ali, no seu consultório, cada um vai pro seu lado. Também não podemos ser assim. Agora eu venho no demagógica. O demagógica, ele fala que ele é democrático, né? Ele é centralizador, Só que ele se mostra como bom, como que promove a democracia, não é sincero, fala uma coisa depois fala outra, promove a si mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu trabalhei lá naquele tal hospital, eu vim daquele tal lugar, eu tenho um estetoscópio Lightman, eu tenho não sei o quê, eu tenho um iPhone 30, eu sou isso, o meu jaleco é da marca X, é aquele bonzão de sempre. E a culpa não é dele, a culpa da meta não alcançada não foi dele. Né? Eu tinha metas para ser realizada, não bateu, por quê? E mandei a menina lá ligar para o pessoal. Não ligou, fiz o quê? Fiz a minha parte. Quando eu falo demagógica, pessoal, que ele encontra sempre um culpado para o insucesso, vocês lembram de quê? Das nossas aulas passadas, que nós vimos muito. De qual passagem que a gente viu ali? Lá na educação sanitária. É isso mesmo, né? Quem não me respondeu? O educador, ele via, né, a culpa
individual. Ele passou o conhecimento dele, agora se teve insucesso, a culpa é das outras pessoas e não dele, né? Ele culpa os outros, mas eu, educador, não tenho culpa. Isso vem ser a característica da demagogia. E agora, abrem alas para ele, o facilitador democrático. O facilitador democrático é aquele que nós devemos ser. Ele promove a integração, ele vai transmitir otimismo, confiança, ele apoia, ele participa ativamente, ele estimula iniciativas, ele valoriza os seus profissionais, ele define limites, ele delega poderes, pede sugestão, lidera com decisões conjuntas. Esse aí é porreta, esse é o bom, esse aí que vocês devem ser. O democrático, certo? Aquele que vai conversar com a sua população, vai conversar com seus profissionais, ele passa confiança, ele passa otimismo, dá bom dia, ei fulana, e aí, como é que você tá? Como que foi sua consulta? Como que foi? Você precisa de alguma coisa? O que está acontecendo? Estimula iniciativas, ele pede conversas, pessoal. Olha, eu tenho um caso lá do seu João, que a gente precisa de rever isso. O que vocês me propõem? Eu estou com essa ideia, o que vocês acham? Né? A gente precisa de atender ele até a semana que vem. O que a gente vai fazer? A nossa meta é atender esse João e trazer a melhor qualidade para ele de vida, né? E aí, o que você acha? Aí sentou. Olha, agente comunitário, eu acho que você pode fazer isso, isso, isso. O que você acha? Ah, não, Bruno, eu posso. Beleza. Depois a gente conversa com o psicólogo, depois a gente conversa com o médico. E assim a gente vai. É aquele que vai buscando aqui, buscando ali, conversa com um, valoriza o outro. Se o outro errou, claro, ele vai chegar, ele vai conversar, ele vai passar, né, o que deve ser feito, ele vai pedir para ser revisto, né, ele vai criar o autopensamento da pessoa, a autoconfiança, né, que aquela pessoa é capaz. Esse daí é top. Então, esse facilitador, pessoal, ele precisa de saber ser autêntico, né? Nós, enquanto facilitadores, devemos ser autênticos, devemos trabalhar com decisões, saber lidar com situações que vão acontecer, certo? N situações, briguinhas, fofoquinhas, tudo isso vai acontecer. A gente precisa de ser o mediador ali, nós somos o facilitador, nós vamos trabalhar em cima disso, certo? Temos que ser neutros, ok? A gente precisa de trabalhar a autoavaliação, a capacidade de autoavaliação. Como eu estou sendo? Bruno, a gente não conseguiu bater a meta da campanha de vacinação contra a gripe. Por quê? O que eu fiz? Enquanto equipe, o que nós fizemos? A gente precisa de rever esses conceitos, pessoal, né? Então a gente vai conversando, ele se coloca no meio, certo? Ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que ter habilidade de dar o retorno para o que o seu grupo precisa de receber essas informações, né? Olha, fulano, ciclano, Larissa, você precisa, acho que seu serviço tá bom, tá bacana, mas se a gente conseguir ver por esse outro lado, ah, é mesmo, né, Bruno? Ah, com certeza, acho que vai dar muito super certo. O que você acha da gente tentar ver esse outro lado, né? Então a gente tem que entusiasmar aquela pessoa, a gente tem que ter espírito ali grupal. A gente está trabalhando com pessoas, a gente precisa de ter o espírito grupal. Então, pessoal, a gente sabe que a informação, por mais clara que ela seja, por mais tudo, se a gente não ter uma informação bem mediada, nós não vamos conseguir ter sucesso, certo? É igual um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um professor que vocês não gostem, não, o santo não bateu, tal, tudo mais. Que não é meu caso, eu espero. Por mais que ele passe com clareza a informação, o conhecimento, vocês sempre vão estar lá, né? Lá, intro, tá falando, você nem vai querer prestar atenção. Então a gente precisa de saber mediar, né? Precisamos de saber trabalhar em grupos. Então a gente precisa de ser claro, objetivo, precisamos de ser isso daqui. Precisamos de ser super heróis, super enfermeiros, super enfermeiras, super facilitadores. Então a gente tem que pegar isso daqui para frente agora. Por isso que eu até coloquei para ele entrar com um
como se fosse uma cortina abrindo. Porque a gente precisa mesmo de ser democrático. Precisamos de ter esse perfil aqui. Certinho, pessoal? Então, é aquilo que eu falei com vocês. Quando a gente trabalha em grupo, eu falei lá no iniciozinho da aula, né? A gente vai ter reflexão, né? Enquanto a gente vai tomar decisões. A gente precisa de trabalhar de maneira criativa. A gente precisa de pensar, eu sempre falo, fora da caixinha, ok? Para que a gente possa ter sucesso. Então, falei para vocês da técnica de oficina, certo? Que na técnica de oficina a gente vai abrir espaço para que todos possam falar, todos possam expressar seus sentimentos, suas experiências, a gente vai valorizar aquelas pessoas, certo? Para que eles se sintam acolhidos e se sintam à vontade. Então, como que a gente planeja essas oficinas? Nós temos jogos de aquecimento, exercício de sensibilização, dinâmica de grupo, atividades criativas e atividades de ligação. Então, como que a gente faz aqui com os jogos de aquecimento? Brincar com elemento de integração, atmosfera de descontração, desinibição e bom humor, rompimento com tensões do cotidiano, mudança do ritmo, relaxando, aquecendo, sensibilizando, integrando todo aquele grupo e disponibilidade para ouvir, refletir e interagir. Então a gente vai quebrar o gelo ali, a gente vai descontrair aquelas pessoas, certo? Vamos ver quais são as necessidades de cada um ali. Já no exercício de sensibilização, a gente vai ter técnicas, né? Atividades simples. Balançar o corpo, relaxamento, clareza, ligar uma música, fazer uma autorreflexão, certo? Fazer com que aquela pessoa possa olhar de outra maneira, do jeito que ela entrou ali. E a gente trabalhando isso tudo, a gente pode conseguir implementar a dinâmica de grupo. Então, aquele momento que o grupo ele vai começar a jogar, brincar, exercitar, certo? Situações simuladas proporcionando sensações da vida real. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com jovens, né? ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu vou propor ali um tipo de brincadeira onde vai envolver o tema do IST, onde ele vai brincar e ele vai, então, poder aprender. Ele vai aprender sem nem ver. É melhor do que eu pegar lá um telão, passar. Então, quando ele entra ali nessa brincadeira, quando ele entra nesse jogo, né, com esse tema, ele vai jogar, ele vai brincar e ele vai perceber, ele vai sair ali com um nível de conhecimento maior. Olha que bacana. Eu não fiquei dando palestra, eu consegui fazer a mediação, consegui ser o facilitador daquele local, daquele lugar, certo? E daquele objetivo, e a pessoa, ele conseguiu absorver conhecimento. Então, a gente precisa ter nova consciência e um saber próprio de situações comuns. Então, a gente vai reformular conceitos, como se a gente estivesse quebrando todos os paradigmas passados que a gente viu até agora, né? É a mesma coisa que eles fizeram no início, que a informação era bancária, depois foi mudando, que voltou de novo, até que entrou, né, a educação em saúde, certo? Então, a gente vai se reformulando, vai pensando fora da caixinha mesmo, vamos quebrando cabeça, para que a gente tenha uma fácil aceitação. Coloquei aqui para vocês, olha, nada ensina melhor do que a experiência. Então, quando a pessoa ela ouve e faz, ouve, ensina, ela aprende muito mais. Então, a gente precisa de trabalhar essas maneiras diferentes ali com a nossa população. Então, a pessoa vai trabalhar atividades em grupo, desenho, pintura, recorte, colagem, poesias, dramatização, música, jogral, o que for, né, é necessário, o que a gente tem em nossa mente. Qualquer tema, pessoal, pode ser trabalhado de forma criativa e prazerosa. Qualquer tema, por mais enjoado que seja o conteúdo, por mais do que tudo. Mas a gente sempre consegue colocar ela de forma criativa e prazerosa. A gente precisa de pensar, planejar, estudar e tudo mais. Então, quando vocês forem trabalhar a educação em saúde em campo, né, fica uma dica aí já para um spoiler do nosso trabalho semana que vem, que eu vou propor para vocês. Então, a gente precisa de pensar fora da caixinha. Vocês já podem estar vendo o que são atividades diferenciadas, certo? Porque a gente precisa de pensar assim, galera. Está na hora da gente mudar. Eu sempre falo isso. Está na hora de mudar e iniciar a batalha pelo prazer.
Por que espontaneidade e alegria são confundidas com falta de comprometimento? Gente, seriedade não é você estar triste. Não é você ter. Boa noite, tudo bom? Ah, aquela pessoa lá é séria. Não. Por que que eu não posso? Olha aqui, ó. Eu não posso trabalhar. Aqui, seriedade não é tristeza. Por que que eu não posso trabalhar numa pediatria com cara de super-herói, com tiarinha, com bolas, com e assim, do jeito que for, do jeito que eu pensei melhor. Ah, mas se o enfermeiro tiver com uma tiarinha na cabeça na pediatria, Deus me livre, nem tem cara de enfermeiro não, espírito. Opa, seriedade não é tristeza, pessoal. A gente tem que ser espontâneo, tem que ser alegre. Aí sim você tem um comprometimento. Agora, se você chega lá todo gelado, né, não trabalha educação e saúde, não é espontâneo, não é alegre, aí com certeza você não tem comprometimento com o seu trabalho, porque você não está dando o devido valor. Então vocês veem, pessoal, a importância, como é aceito dentro da unidade hospitalar. Como, igual aqui na pediatria, como que essas crianças se sentiram muito melhor, com certeza, né, quando viu seus super-heróis. A gente vê muito tratamento de câncer em alguns lugares. Tampa o soro com rótulo de como se fosse cápsulas, como se fosse ativos, né, do super-herói que ele mais gosta, que ele está recebendo ali, né, na sua veia. Não sei o que do super-homem, não sei o que do tal fulano, né? Então mostra a criança, a criança vai se sentir à vontade melhor para estar recebendo aquilo ali. Então eu deixei aqui atividades de ligação para vocês darem uma olhadinha depois. Essas fases de grupalização também, vocês podem estar dando uma lida e depois me pergunta no próximo horário. E lidando com atuações não construtivas. Pessoal, a gente tem o dominador, que é aquela postura autoritária de superioridade, certo? O dependente, que sempre busca ajuda, nunca consegue fazer nada, tudo é muito difícil para ele. O criador de obstáculos, que vai discordar em tudo. O vaidoso, que tudo ele é melhor, só ele faz as coisas melhores. O sabotador, aquele que desvia a atenção do assunto, né? Nada tá bom. E o confessante. Ele chega ali naquela população, naquele lugar e fala da sua vida, dos seus sentimentos, e o seu trabalho mesmo ele fica para trás. O monopolizador começa a falar e estende mais, e cansa todo mundo, né? Ninguém pode falar nada. O gozador, que de início é agradável, mas toda hora fica fazendo piadinha, desfoca a conversa. Então, pessoal, quando a gente detecta alguma coisa que eu falei aqui com vocês, a gente deve usar dinâmicas que vão favorecer reflexões, né? Autorreflexões sobre aquelas situações indesejadas. Então, a gente vai levar, pessoal, a pessoa a entender o porquê que ele errou e por que ele foi chamado ali, certo? E aquele grupo ele vai tentar se autoajustar quando ele faz a autorreflexão. Quando você, enquanto facilitador, faz uma autorreflexão. Tá? Então, a gente chama, conversa, propõe a autorreflexão, propõe a automudança para ver se ele vai se autoajustar sem antes a gente ter que tomar uma medida necessária. Aí eu deixei aqui para vocês que é fácil apertar as mãos, difícil é reter o calor, é fácil conviver com pessoas e difícil é formar uma equipe. Então, pessoal, assim eu termino a questão aqui na nossa aula conectada, né? Creio que deve ter tirado dúvida de vocês. Alguém ainda quer falar alguma coisinha? A gente tem um tempinho aqui. Bruno, Oi? eu queria saber, na verdade, das outras atividades que você mandou fazer na aula passada. Você vai corrigir elas? Não, as atividades são para ser feitas no caderno. Ai, de vez. E a questão de dúvidas que vocês tiverem era para vocês me mandar no fórum, igual eu coloquei lá para vocês. Ah, sim, obrigada. Nada. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, em relação a tudo, sempre ali no fórum, vocês podem estar colocando para mim. Tá? Igual agora, Bruna, hora que a gente... Oi. você pode me falar o que seria o facilitador, que eu não entendi muito bem? O facilitador, acho que eu comecei a falar ali no início da aula, Eu entrei um pouquinho atrasado, você pode só me mas falar aí o eu não que consigo seria? fazer. Tá bom? Aqui agora. É bem grande, né? O Você conceito. pode entrar no fórum ali agora, que eu vou estar esperando vocês. Pessoal, nossa aulinha vai Beleza. terminando por aqui, tá bom? Fiquem com Deus.
E eu estou no fórum com vocês até as 22 horas. Ah, ok. Você vai jogar atividade lá nessa aula de hoje, Bruno? Vou sim. Ah, sim. Bom? Tá ok, então. Aham. Qualquer dúvida das atividades passadas, vocês podem mandar lá também, beleza? Beleza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.